Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Renata Aires, eu sou psicóloga e me especializei na fase da adolescência. E quero trazer hoje para vocês aqui da Conexão Mara um conteúdo sobre essa fase, sobre o que mudou, sobre o que o adolescente do século XXI tem de desafios. Eu entendo que quando a gente fala um pouco mais disso, para as pessoas que lidam com essa fase, sejam tutores, pais, estudantes, profissionais da área, a gente tende a trazer um pouco mais de leveza, né, para lidar com essa fase. Uma coisa que eu acho legal de trazer é que para a OMS, a Organização Mundial de Saúde, a adolescência ela inicia ali mais ou menos em torno dos 10 anos e termina lá por torno dos 19 anos. Mas uma coisa que é interessante de dizer é que tem vários especialistas que defendem que a fase da adolescência ela e ela dura enquanto o ser humano ali depende dos pais. Então, enquanto financeiramente você depende dos seus pais, você pode estar lá com seus 20 e poucos anos. Você ainda é considerado adolescente. Então, é interessante esse ponto de vista. Já a puberdade, não. A puberdade, ela tem ali por definição, mais ou menos por volta dos 8 anos, até os 14 anos ela inicia, e ela termina ali mais ou menos por volta dos 18 anos. A puberdade, ela tem um grande marco dela, que é o desenvolvimento dos órgãos reprodutores. Em ambas as situações, vão ter mudanças no corpo, mudanças na mente, e eu diria que também mudanças na alma. E aí é legal porque, assim, tem algumas pesquisas que foram, né, colocadas no mercado recentemente, que elas trazem muitas novidades sobre o desenvolvimento do cérebro do adolescente. Então, coisas que são legais a gente falar é que o cérebro ele não muda de tamanho, né? Depois ali da fase da infância, quando vai entrando na adolescência, não é que ele muda de tamanho, mas o córtex pré-frontal, que é essa parte da frente, ela é uma parte que demora um pouco mais para se desenvolver. Né, se desenvolver ali em relação à massa cinzenta. Então, tem várias coisas que vão acontecendo no cérebro do adolescente, várias mudanças que eles vão experimentando, e é uma fase de transformação, é uma fase realmente onde a gente tem ali algumas podas sinápticas, então, falando, né, num português para a gente entender legal, naquela fase onde eles fazem uma grande limpeza no cérebro. Então, tudo aquilo que não faz sentido vai embora, né, para poder ter novas coisas, novas formas de ver o mundo. É uma limpeza mesmo. Então, quem assistiu Divertidamente e viu ali, né, no cérebro da menininha, da Riley, que as bases que ela tinha no cérebro, elas ruíam, né, elas realmente desmoronavam. Então é mais ou menos assim que acontece no cérebro do adolescente, né, em relação a vários conceitos, valores, coisas ali que vivenciavam durante a infância e acontece na fase da adolescência. Então, pensando por esse ponto de vista, a gente entende que é uma grande transformação por si só, né? E aí os estudos também descobriram, né, que essa fase é ótima para poder consolidar bons hábitos, né? Por quê? Porque o cérebro ele tá fortalecendo novos caminhos neurais, né? Então, por exemplo, a gente, né, quando dirige, aprende a dirigir, é muito difícil. Mas aí, conforme vai passando o tempo, se dirigir vira automático. E por que que isso acontece? O cérebro ele cria esse caminho, ele automatiza essa informação para ele mesmo economizar energia, para ele não ter gasto de energia. Então, na fase da adolescência, isso acontece de uma forma muito mais rápida. Então, é muito mais interessante colocar hábitos saudáveis agora do que quando, né, depois passar um tempo e virar adulto. E isso pode ser uma coisa muito legal do cérebro, mas isso também é uma coisa questionável, né? Por quê? Porque daí o cérebro faz isso com tudo, né? Então ele vai querer automatizar tudo para economizar energia, inclusive em relação a sentimento, em relação às emoções, em relação ao enfrentamento de situações, né? O cérebro ele não faz juízo do que é bom e do que é mal. Ele tá fazendo algo que para ele parece muito legal porque tá economizando energia. Então, por exemplo, é só a gente trocar uma gaveta de lugar. Troca a gaveta de meia de lugar e percebe quantas vezes você volta no lugar da gaveta de meia, né? Achando que as coisas estão lá ainda e você fala, putz, mudei de lugar. É a mesma coisa, é igual a gente acender a luz quando teve apagão, né? Então o cérebro ele fica fazendo isso e ele faz isso com sentimentos. Então, por exemplo, né?
o adolescente ele não tem muito repertório para lidar com situações. Então, é uma fase de vida onde ele está enfrentando novas situações, novos sentimentos, novas emoções, e ele não tem repertório, né? Então, quando o cérebro vai querer buscar na gaveta alguma coisa ali para poder enfrentar aquela situação, às vezes ele encontra algo da fase da infância, lida daquilo de uma forma estranha, então vem uma birra, né, que você não espera do comportamento do adolescente, você espera que ele já seja mais adulto, né? Isso é um equívoco que a gente muitas vezes comete, mas a gente espera esse comportamento de um adulto e às vezes ele traz um comportamento infantil. É só o cérebro dele trazendo um repertório que ele ainda não tem. Então, o adolescente precisa, sim, de muita ajuda ainda para poder enfrentar situações e lidar de uma outra forma, né? E o cérebro passa por esse momento de poder colocar coisas, trazer coisas do passado que não servem mais para essa situação. Então, o cérebro muitas vezes dá uma bugada, né? Porque às vezes ou ele desarquiva alguma coisa e traz e não serve, e aí é um desastre, ou ele realmente buga e fala, meu Deus, o que eu faço agora? Então, pensa nessas confusões que os adolescentes vivem, né? Aí são vários dilemas, né? Várias situações. Então, eles estão bem. Precisam bem da nossa ajuda para poder fazer e lidar com as emoções. Bom, aí também tem o que? Além de tudo, né? Além de tudo isso, tem as oscilações de hormônio. Né? E uma dos hormônios mais interessantes aí é o hormônio do prazer. Né? Por isso que tem a oscilação de humor. Então, horas tem pico e horas tem baixa. E uma coisa interessante a gente falar, porque assim, tem o processo natural, o processo que é considerado normal, e tem o processo que a gente precisa olhar com carinho para entender se não é o cérebro lidando de uma outra forma equivocada com uma situação atual do qual o adolescente não tem o repertório. Então, a gente entende que tristeza é normal, choro é normal, agressividade é normal, impulsividade é normal da fase. Mas tudo que é em excesso precisa olhar para o adolescente para entender se não é a forma como ele está usando para lidar com uma situação da qual ele não sabe ainda lidar melhor. Então, por isso que tem os picos, né, os picos de felicidade, aqueles picos de tristeza, e tudo bem, mesmo não tendo motivo nenhum. E eles precisam saber disso, porque senão tudo vira de depressão, tudo vira precisamos de medicamento, e não é essa a ideia. Então, tem o normal da fase e tem aquela hora que a gente precisa olhar para isso com carinho. E aí, o que acontece? Nesses picos, né, de baixa de dopamina, é onde o adolescente busca aqueles comportamentos mais arriscados. Então, antigamente a gente tinha os comportamentos de risco, os esportes radicais, né, que era justamente para suprir essa baixa de dopamina, né, tendo um prazer ali muito interessante através de alguma atitude, alguma ação. Hoje em dia, a gente tem o celular na nossa mão, né, o celular, o smartphone a um clique, com uma grande potência de prazer, e ao alcance das mãos. Então é por isso que a gente fala que o adolescente está muito mais fácil de se viciar, porque quando ele tem essas quedas do hormônio do prazer, ele tem algo ao alcance da mão, onde ele pode simplesmente focar naquilo, ele pode simplesmente mergulhar naquilo, não precisa lidar com essa situação, não precisa lidar com esse desconforto, e automaticamente vai criando ali o hábito e um vício, né? Lembra que eu falei que o hábito, que é uma fase muito boa para iniciar os hábitos? Então, você já vê, já consolida um hábito muito rápido e também já consolida um vício de uma forma muito mais rápida. Precisamos estar atentos, né? Porque a gente precisa olhar para essa questão do excesso do uso de celular, certo? E aí, a gente falando, né, no excesso de uso de tela, o brasileiro, ele tem uma faixa de uso médio de 9 horas de telas por dia. E isso é bastante coisa, né? Porque daí fica aquela dúvida. Se o adolescente estuda, se o adolescente está numa fase de consolidar hábitos interessantes, então faz exercício, se alimenta bem, faz esporte. 9 horas a conta acaba não fechando, a conta não fecha. Então, 9 horas de uso de tela por dia, com certeza, é uma fase já bem importante para poder fazer uma intervenção. Né? A gente precisa olhar para isso. Lógico que daí isso vai também gerar um outro assunto, né? A gente vai aprofundar mais isso. E uma coisa também que eu gosto para poder fechar aqui essa nossa conversa, é que
o desenvolvimento do cérebro, ou seja, né, até ele se firmar, até essa parte do córtex frontal da frente ficar pronta, terminada, isso se dá em torno dos 25 anos. 25/26, tem alguns estudos que falam que vai até 30 anos. Então, a gente precisa pensar que até os 25 anos não existe uma maturidade cerebral completa, né? Então, esse assunto dá pano para manga e eu vou trazer mais disso aqui, então, para você que tem adolescente na família, para você que convive aí com essa faixa etária e gostou do assunto, continua aqui, que isso vai ter uma sequência e eu vou trazendo aqui aos pouquinhos, destrinchando um pouco mais essas informações. Obrigada, pessoal!